Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, 19 de junho de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Minha gente, tem pastor aniversariando hoje? Então vamos dar os parabéns ao pastor e à pastora aniversariante do dia de hoje. Manda aqui pra gente, manda pelo nosso WhatsApp da 93 FM 96803-8319, 96803-8319. Vai ser um privilégio grande pra gente poder parabenizar o pastor e a pastora que hoje completam mais um ano de vida. Manda pra gente também aqui o nome da igreja. Eu quero mencionar pastor tal, da igreja tal. Vai ser uma alegria muito grande, uma honra para nós quando podemos aqui com muita alegria mencionar o nome do pastor e da pastora que completa mais um ano de vida no dia de hoje, nesse dia 19 de junho. Agora tem que mandar rapidinho para até chegar aqui no final do programa eu poder mencionar. Manda pro nosso WhatsApp da 93. 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Tô te ouvindo, não, Marcela, agora, vai lá. Bom dia, agora posso? Agora bom sim. Dia, fala, bom Marcela. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes. Canta, Marcela, canta aí, ó. Não vai mais sair. Não vai mais sair. Canta, Marcela. Olha aí, Marcela. Você canta, essa você sabe, não sabe ou não? Claro que eu sei. E dentro do meu corpo. Daqui é na voz do Paulo César Graça e Paz, um dos maiores comunicadores evangélicos de todos os tempos, a quem eu presto sempre aqui as minhas homenagens, sempre lembrando dele com carinho, com respeito. Nunca o conheci pessoalmente, mas conheci seu ministério fantástico no rádio, muito inspirador. Paulo César Graça e Paz, você já ouviu, você acompanhou ele em qualquer outra emissora. Puxa vida, que privilégio que você deu, também ouvi, mas assim, não tive o privilégio de conhecê-lo, de vê-lo ao vivo aí, ó. Vamos cantar, Marcelo. Mais amor. Quem não tem, pede essa fala que senão você vai ficar rindo, né? Dizer que ele fez parte da minha infância. E é verdade, ele é muito da minha igreja. É, da minha infância também. Da sua não. Fez parte da minha. Ô, engraçada. Não foi da sua. Ô, engraçada, pode bobeira. Fique claro. Dê a informação logo aí então, que você veio falar. Olha só. Conta aí pro nosso ouvinte. Que a gente não dá brinde, a gente dá prêmio, não é verdade, isso? Prêmio. A gente dá presente, a gente dá de brinde. Brinde deu ganhar um brinde. Brinde o que é? Um chaveiro? Ué, mas tem que se for um chaveiro. Não, tem que ser um chaveirão. Claro, um chaveirão. Não é um chaveiro. Com chave junto. De preferência. Se não é brinde. Presente é o chaveiro com a chave junto. Então, mas hoje os nossos ouvintes, na verdade, a gente está numa campanha chamada #Unidos pelo Amor em Clamor pelo Brasil. Aproveitando todo esse período da Copa, nós estamos em clamor, em oração pelo Brasil. E nós lançamos aí uma camiseta muito bonita. E os nossos debatedores que vierem durante esse período vão ganhar essa camisa, já estão ganhando. Os de hoje já ganharam, mas você, nosso ouvinte, pode ganhar. Como é que você faz? Você vai entrar no Instagram da rádio, não é no Facebook. Atenção, no Instagram, @Rádio 93FM. Você vai entrar lá, na foto, vai ter uma foto minha do JR hoje, com essa camisa, e você vai comentar lá. Seu nome, fulano de tal, por exemplo, Marcela Bastos, #ligado no debate 93. Coloca o seu nome e coloca a #ligado no debate 93. No final do programa, a gente vai sortear aí quem é que vai levar essa camisa bonita pra casa. Olha, a camisa tá com estilo. Tô vendo aqui a foto aqui agora. A foto já está no nosso Instagram da Rádio 93 FM. Já curti pra dar aquele apoio.
Se ninguém curtir, a gente se curte, né? É lógico, autoestima lá em cima, minha gente, pelo amor de Deus, vamos pra frente. Então é agora, né, Marcela? O que o pessoal faz mesmo? Ele tem que ir lá, colocar o nome dele Instagram, e colocar, dizer o quê? Não, é no Face. Hashtag ligado no debate 93, é isso? Bota o nome, vamos lá. Marcela Bastos, hashtag ligado no debate 93. JR Vargas, hashtag ligado no debate 93. Vou botar aqui agora. Entra lá e não sei qual é o Instagram da rádio. Rádio 93 FM. É só procurar o Rádio 93 FM que chega lá. Entendeu? Peraí, então é JR Vargas, aí hashtag é hashtag, tá? É ligado sem querer gastar, mas é por aí. Ligado no debate 93, é isso? É no debate? No debate. Ó, demora a escrever, hein? Demora a escrever, muita coisa. Né? Com uma mão só, com a outra mão operando, olhando pra você, falando o tempo inteiro. JR Vargas, hashtag ligado no debate 93, é isso? Fui, já fiz o meu. É isso aí. Já fui. Corre lá e faz o seu. Benção puríssima. Ouve a gente e comenta lá e você pode ganhar essa camisa. Amém. Canta o pedacinho, Marcela. Só aleluia, ó. Aleluia, aleluia, amém. É o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93. Maravilha, minha gente. Olha aqui, ouvinte dizendo: minha sogra é a mulher mais generosa que eu conheço. Eu acho que eu nunca li uma frase como essa. Nunca li. Acho que eu nunca li. Ela ama servir as pessoas, se dá por inteiro para que isso aconteça. Só que eu tenho percebido que muitas pessoas tiram proveito dessa qualidade dela. Eu confesso que tenho raiva demais disso, porque é gente que se diz crente, que só sabe tirar proveito. Sei que devemos ajudar ao próximo, mas até que ponto, hein? Qual a medida certa da generosidade? Como o cristão deve se comportar para não fazer papel de bobo na mão de gente que é esperta demais? Por outro lado, o que fazer para recuperar o coração generoso quando já se aproveitaram demais da gente? Você, ouvinte, me diga, você está classificada aonde aqui, hein? Você é uma pessoa generosa? Estou dizendo para você falar que você é, não. Você tem provas disso? Tem evidências na sua vida que você é uma pessoa generosa? Agora, já se aproveitaram de você, por isso você travou? Você disse, agora eu não faço mais por ninguém. Se aproveitaram de mim, eu não faço por ninguém. Eu quero ver a sua opinião, sua participação aqui no nosso debate 93 de hoje. Vou começar a ouvir o pastor Manuel de Matos. Pastor, e aí? Bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos amigos debatedores e a todos os ouvintes. Bom, isso aqui já é algo extraordinário, ele dizer que é a melhor sogra, né, do mundo. Isso é muito bacana, porque normalmente as pessoas não falam isso. Segundo que eu quero começar esse debate lendo um texto do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, no verso 9, que diz: e não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois, se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Essa é uma das maiores verdades. A gente não deixa de ajudar porque alguém nos prejudicou. Obviamente que se alguém disser para mim, pastor, eu ajudo sem querer nada em troca, nem mesmo gratidão, isso é uma mentira para mim. Porque todo mundo que ajuda espera, no mínimo, a gratidão como retorno. E quando isso não acontece, obviamente que isso machuca o nosso coração. É uma questão muito clara, porque somos seres humanos. Porém, não devemos deixar de ajudar porque alguém não nos retribuiu, nem que seja com gratidão. Devemos continuar, sim. Muito bem, quero aproveitar e mandar um abraço aqui para dona Ilma. Dona Ilma tá fazendo 94 anos hoje. Ê, dona Ilma, Deus abençoe você, Rejane. Vocês estão aí acompanhando a gente agora ao vivo, juntas. Deus abençoe muito vocês, viu? Dona querida, dona Ilma, completando 94 anos. Ô pastor Manassés, e aí, Manassés Loyola, que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, amigos debatedores, ouvintes da Rádio 93. Eu coaduno com o pensamento, com a fala do pastor Manuel de Matos, até porque é bíblico, né? E é um princípio de uma verdadeira conversão a Cristo Jesus. A generosidade, ela faz parte daquela chamada qualidade do fruto do Espírito Santo. É visto como bondade. Independentemente do feedback que não está havendo por parte de algumas pessoas concernente os nossos atos de generosidade, nós temos que acreditar que o generoso, ele vai ser regado a qualquer momento, até porque a Bíblia diz que a alma generosa, ela prosperará. E aquele que rega vai ser regado também, ainda que não seja pela pessoa a qual ele beneficiou com seus atos de bondade, outras pessoas virão na sua lavoura e vão semear também na sua lavoura. Então a generosidade, ela faz parte
do contexto de vida de um servo de Deus e não pode deixar de ser feita porque alguém está tentando defender aquilo que o próprio Deus defende. Tem um texto da Bíblia que Jesus, ele repreendeu um certo homem, no capítulo 20 de Mateus, quando esse homem quis dosar a maneira como o dono da lavoura estava premiando ou pagando aquele que trabalhou nela. E Jesus disse para aquele homem assim: será que é mal aos teus olhos é ser bom? O que parece aqui é que essa mulher, essa nora aqui, está defendendo demais algo que é natural dessa sogra. Fazer o bem para ela é algo que ela sente prazer. E a gente não deve privar alguém de fazer o bem porque tem alguns outros tentando se beneficiar ou se oportunar daquilo que ela está fazendo. Né? Ela ama servir as pessoas, então isso não pode ser privado e nem tampouco tirado dela. Muito bem. Pastora Flor de Lis, muito bom dia, seja bem-vinda. Aqui uma de nossas ouvintes, pastora, diz assim: JR, eu já ajudei muitas pessoas, agora hoje eu não posso mais. Sabe o que aconteceu? As pessoas viraram as costas para mim. Como dizem, né? As pessoas valem aquilo que elas têm. Infelizmente, é o que opina uma de nossas queridas ouvintes. Bom dia. Bom dia a todos os queridos ouvintes, a todos os debatedores e ao pastor J.R. Vargas. Gente, a pessoa generosa, ela sente satisfação em colaborar, em fazer o bem. Ela faz isso sem interesse algum, quando ela é generosa de fato e de verdade. Mas mesmo sendo generosos, o dizer não também é uma generosidade. Não deixa de ser. Às vezes é necessário dizer não. E a Bíblia fala muito sobre, né, ser generoso, ser bondoso. Em 2 Coríntios 9:10 diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Mas eu quero já, né, deixar um adentro aqui: ser generoso não é ser bobo. Existe uma diferença muito grande nisso aí. O querido Índio da Costa, muito bom dia, seja também bem-vindo ao debate 93 de hoje. Uma de nossas ouvintes diz: JR, minha mãe era exatamente assim, sempre muito generosa, só que o povo aproveitava dela, mesmo assim não adiantava tentar alertá-la. E foi assim, com essa generosidade, que a mãezinha do nosso ouvinte foi chamada à presença de Deus. Bom dia. Bom dia. Olha, essa coisa eu acho bonito, antes de tudo, ver um genro preocupado com a sogra, né? E, por outro lado, mais bonito ainda ver a sogra sendo uma pessoa generosa, né? A generosidade é uma característica do brasileiro. E, muitas vezes, algumas pessoas se aproveitam da generosidade dos outros. Esse é que é o problema, né? Então, há que ter cuidado. Mas ser generoso é um estado de espírito. Eu estava ouvindo aqui o pastor falando que todo mundo quer alguma coisa de volta. Às vezes o sentimento do servir, do ser generoso, é muitas vezes um sentimento interno, um desejo de você poder contribuir com a humanidade, né? Está aqui do nosso lado aqui, essa pessoa que eu tanto admiro, que é a Flor de Lis, e a história da vida dela, né? A Flor de Lis tem 55 filhos, e ela foi adotando com tanto amor, com tanto carinho e tal. Ela faz isso pelos filhos, ela faz isso por ela. Ela faz isso por um sentimento espontâneo dela e acaba refletindo na sociedade e nos próprios filhos. Então, assim, acho que é muito bonito você ser generoso e acho que só o amor que verdadeiramente constrói. Olha, eu estou imaginando uma conversa nossa aqui a respeito daquela da irmã Dorcas. Lembra da irmã Dorcas? Irmã Dorcas, aquela irmã Dorcas generosa, né? A Bíblia diz em Atos capítulo 9, versículo 36, que Dorcas era notável pelas boas obras e esmolas que fazia, a ponto, queridos ouvintes, na morte dela, as pessoas tomarem aquilo que ela fez, que no caso dela eram roupas, né? Eram vestidos, eram túnicas, eram vestimentas em que ela pegava, as pessoas pegavam e mostravam para os apóstolos para dizer aquilo que ela tinha feito. Quer dizer, as obras eram concretas, não era um discurso, era uma coisa prática, e essa coisa prática da generosidade da irmã Dorcas não era uma coisa que a tornava melhor do que as outras. Era uma coisa que Deus deu a ela e ela foi obediente ao Senhor. E destacava ela perante a igreja. Na verdade, o que Dorcas fazia evidenciava a fé dela, a comunhão dela, a ponto da igreja ela não compactuar
com aquela morte, porque para eles aquilo ali era uma coisa incoerente para o momento em que eles estavam atravessando. Eles mostram as obras de Dorcas. Perceba que a obra dela não fica apenas no falar. O amor dela não é apenas o amor de boca, de palavras, é o que João vai dizer. Não ames apenas de boca ou de palavra, mas por obra e verdade. Então a generosidade, ela exige esse ato real, concreto, palpável, né? Então o que essa sogra está vivendo aqui é uma virtude e não pode ser privado dela. Ainda que alguns, infelizmente, se aproveitem, se oportunam disso, essa mulher não pode ser privada e cerceada do direito de servir. E a generosidade com interesse de alguma coisa em troca, isso não é generosidade. Já começa por aí. A pessoa que faz alguma coisa esperando alguma coisa em troca, ela não está sendo generosa na essência da palavra. Que ser generoso é fazer o bem sem querer, sem esperar nada em troca, sabendo que já sabendo que as consequências, né, vai ter. Eu posso não ser as pessoas podem não me ser grata, pode não retribuir, mas mesmo assim eu vou continuar fazendo a minha doação, eu vou continuar ajudando as pessoas. Em partes, viu, JR? Por isso é um debate, eu discordo. Discordo por quê? Vou tentar explicar e ser bem claro no que vou dizer. Generosidade, quando você ajuda uma criança ou uma pessoa que tem necessidade, é uma coisa. Existe um outro tipo de generosidade e eu poderia usar a Bíblia aqui para isso, não tem problema nenhum. Vamos lá. Irmãos, eu não sei vocês, eu sou pastor e faço gabinete diariamente. Quem vai lá na minha igreja sabe disso. Diariamente. Você pega uma pessoa e você ajuda essa pessoa, você não está querendo nada em troca. Mas no final, essa pessoa simplesmente vira as costas e um dia você passa na porta de uma igreja e ela está em pé numa igreja e simplesmente nunca veio dizer para você, pelo menos, obrigado, pastor, por tudo que o senhor fez por mim. Bom, dizer para mim que isso não machuca o coração de um pastor, vocês me desculpem, o meu machuca. Então eu estou sendo bem honesto que para ser generoso, eu já ajudei diversas pessoas, não tenho problema em continuar ajudando. Eu trabalho num bairro, Marcela conhece a igreja, é um bairro simples, eu ajudo a comunidade de um modo geral, como vocês não imaginam, projetos sociais diversos. Agora, veja bem, cada caso é um caso. Quantos pastores, irmãos, nós temos vistos feridos, em depressão, são vários, eu não sei vocês, mas tenho acompanhado vários, que perderam o prazer no ministério, porque um dia abraçaram alguém, ajudaram, foram generosos, e essas pessoas simplesmente apunhalaram. Aí dizer para eles, você não pode sentir nada, tem que continuar sendo generoso. Tem que continuar sendo generoso, sim, porque generosidade não determina o que o outro faz comigo, mas o que eu faço diariamente. Agora, me machuca, fere qualquer pessoa, esperando o que em troca? Pelo menos a gratidão daquela pessoa que às vezes não tem. Mas pastor, nem todo mundo tem essa essência de ser grato. E ser generoso é sofrer diariamente. Então sofre. É sofrer. É isso que sofre. Sofre. E o pastor continua por quê? Porque lógico, é o seu chamado, ele sabe disso, ele vai continuar sendo generoso porque ele faz por amor a palavra, por obediência, obediência à palavra de Deus, porque ele ama vidas. Claro. Ele ama vidas e ele faz, porque é um ministério. Ele foi chamado para essa obra. Isso, claro que gera sofrimento. Então nós já temos que, a gente continua fazendo sem esperar essa gratidão, sem esperar nada em troca. Quando a gratidão não vem, a gente já está ali calejado, vai sofrer? Vai sofrer. Isso aí vai acontecer diversas vezes, inúmeras vezes, porque nem todo mundo, existiam 10 leprosos, somente um dos 10 voltou para agradecer. Já era Jesus dizendo, ei, você vai fazer um monte de bondade, um monte de coisas, não espere ter 100% de retorno, porque não vai ter. E uma pergunta importante para o texto aí, citado pela pastora, é o seguinte, Jesus parou de fazer milagre porque só um leproso veio para agradecer? Não parou, é o que o pastor está dizendo. Isso aí. Apesar da ingratidão de alguns, a gente não para, porque a gente não faz por conta disso. Mas o que o pastor está dizendo, se é que eu entendi bem, é que às vezes dói. E se Jesus não é sempre que dói, né? Mas tem jeito de ver que dói. Se Jesus não tivesse sentido a ingratidão, ele não abordaria o assunto. Entendi. Entendeu? Se Jesus não sentisse que alguém foi ingrato quando deveria ser grato, e foram 9 ingratos. 9 não voltaram. Então Jesus, ele sente a dor da ingratidão, ou seja,
calma aí, foram 10 que eu curei. Só um voltou. Então Jesus está sentindo, né? E nesse aspecto vocês estão juntos. A pastora Flor de Lis concorda com o por incrível que pareça, pastor J.R. Vargas, sempre, assim, na maioria das vezes, tá? Sempre as pessoas que nós mais ajudamos, que mais damos atenção, até na esfera ministerial, são aquelas que nos apunhalam pelas costas e nos faz sofrer, nos machucam, e isso dói porque nós nos doamos de verdade para aquelas pessoas. E quando a gente vê, a gente olha e percebe que nós fizemos tudo isso. Vocês estão juntos, entendeu? Vocês estão em pleno acordo. Eu quis dizer que não sofre, eu só quis dizer que o generoso, ele já faz sem esperar nada em troca. Ele já faz sabendo que ele está correndo esse risco. Ele continua sendo generoso. Mas aquela pessoa que faz o bem só esperando ter troca, isso não é generosidade. Isso não vai isso não é generosidade. Eu vou fazer porque eu vou ter retorno lá na frente. Eu vou fazer porque eu vou ganhar alguma coisa com isso. Isso não é generosidade. Tem uma coisa, pastora, isso é interesse. Que eu estou imaginando aqui é o seguinte: um camarada leproso há 200 anos, ele foi curado, tá certo? Um daqueles 10 lá, um daqueles 9, beleza? Ele encontrou família, ele encontrou amigos, ele foi queimar um cordeirinho, ele foi pular, saltar, festejar, ele não lembrou de agradecer. A vida dele seguiu. E é isso que acontece, a vida do cara segue e tal, e a pessoa se esquece. Eu até queria encorajar o ouvinte a dizer, eu sempre falo isso aqui, agradeça as pessoas que foram importantes na sua vida. Reconheça, valorize, chega lá e agradeça, liga pra pessoa, manda um WhatsApp, manda uma mensagem no Face, enfim, organize a sua vida, a sua estrutura de uma forma que você seja uma pessoa grata. Olha, eu acho que é fundamental ser grato, mas também queria dizer que na vida, quem é generoso, eu acho que generosidade é um estado de espírito, é um desejo de fazer o bem. E aí, pastor, me perdoa aqui o contraponto, mas é por isso que é um debate. Claro, lógico. Na vida é tudo expectativa versus realidade, né? Quer dizer, o que você espera de alguém e o que essa pessoa te dá de volta, que é a realidade, né? Ou de qualquer situação. Se a expectativa é de, ao fazer o bem, você gerar o bem para aquela pessoa que vai reconhecer de forma verbal ou de forma a fazer um gesto na sua direção, aí eventualmente você vai ter muita frustração. Sim. Mas se a expectativa é que você está defendendo a obra de Deus, que você está levando a mensagem da Bíblia e que você está ajudando as pessoas e a sociedade para de alguma maneira você ter um mundo melhor, eu acho que a expectativa ela está muito na direção de saber que você está fazendo certo, né? E se a pessoa não volta para agradecer, agradecido está, porque eu queria fazer também contraponto aqui, que sabe que é muito difícil fazer contraponto ao JR, né? Isso, mas é que na hora que você faz o bem e a pessoa não volta, não quer dizer que essa pessoa esqueceu. Olha, eu encontro pessoas... Foi isso que eu falei, o senhor está de acordo comigo. Então concordar, que é muito difícil, eu não consigo discordar do pastor JR. Mas só para finalizar, dizer aqui o seguinte, eu tenho aí já 26, quase 27 anos de carreira pública, né? Na área do serviço público, eu me sinto um servidor, estou sempre servindo, seja com mandato ou sem mandato, eu me sinto assim. E aí o que eu vou percebendo? Coisas que aconteceram na minha vida na década de 80, na década de 90, no começo da década de 90, pessoas voltam, me encontram no meio da rua e dizem assim, você lembra aquele dia? Eu já nem lembro que dia foi esse, o que eu fiz por aquela pessoa. Ela não voltou para me agradecer, mas ela guardou no coração dela qual foi o gesto que eu pude fazer na direção dela. Isso não tem preço, mas como eu nunca tive a expectativa de que iam voltar para me agradecer, a realidade é muito prazerosa. Então, pastores, na verdade nós concordamos em tudo. Deixa eu tentar ser um pouco mais claro. Eu quero dizer o seguinte, cada caso é um caso. Vamos sair da instância igreja. Vocês têm filhos, eu imagino, eu tenho 3 filhas. Uma filha minha é casada. Eu tenho expectativas com as minhas filhas. Por que esse tom de voz mudou? Mudou o tom de voz. Eu sou feliz demais com elas. Não, mudou o tom de voz, eu ouvi. São a alegria da minha vida. Agora veja bem, eu criei minhas filhas com expectativas. Claro. Querendo ou não querendo, eu tenho expectativas sobre ela. Agora imagina o que é para um pai, no final da sua vida, um filho que você lutou, criou, deu estudo, o cara é o que é porque você ajudou, ele te coloca num asilo e te esquece lá.
Vai me dizer, pastor, que você como pai, você não tinha expectativa de que esse filho, pelo menos, lhe retribuísse com gratidão. Cuidasse de você no final da vida. É disso que eu tô falando. Eu não tô falando apenas... Eu sou pastor de igreja. Quantas pessoas eu ajudo lá no bairro que nunca mais voltam? Eu sou generoso, não vai mudar nada. Eu continuo ajudando no bairro. Quem me conhece lá sabe. Ajudo do mesmo jeito. Agora, tem pessoas que você ajuda que no final estifere muito. Você não vai deixar de ser generoso. Mas machuca muito. Mas quem machuca, machuca qualquer um. Entendeu? Não machuca quem o ajudou. Machuca quem ajudou, a quem não ajudou. Porque são pessoas que parecem foices. Isso aí. Tem pessoas que têm formato de foice. O que vocês estão achando engraçado? Foice. Eu achei sensacional. Vamos poder de foice. Imagina, você imagina. Você não tem jeito de não ser machucado. A pessoa tem um dom, tem habilidade de machucar. Ela encosta em você. Ela só encosta. Ela chegou perto, ela já dá uma encostadinha, já fere, já falou assim, rapaz, tá machucando aqui um sanguezinho aqui, tá rolando aqui no meu braço, e a pessoa só se aproximou de você. Ela nunca se aproxima de uma forma doce, entendeu? Ela é em formato de foice. Eu tô imaginando a pessoa em formato de foice agora também. Sem cabeça. Né? Exato. À medida que você entende isso, e você compreende que generosidade é obra de Deus na sua vida, não é mérito seu, então aí cria-se uma outra coisa, minha gente. Se o mérito é divino, se aquilo que eu tenho é de Deus, se aquilo que eu recebi para abençoar é de Deus, eu não quero que ninguém me agradeça. Eu quero que as pessoas agradeçam a Deus. E aí nós entramos num outro nível de relacionamento, porque aí fica uma coisa complexa. Porque quando as cartas de Paulo são escritas, e tem uma especialmente, Marcela vai achar aqui, em que ele menciona uma igreja que o ajudou e falou para que as pessoas possam dar graças a Deus, e não graças a Paulo, nem graças à igreja, isso faz uma diferença enorme. E isso que a gente encoraja a pessoa, diz só, dê graças a Deus. Mas às vezes a gente está dizendo assim, dê graças a Deus, mas antes dê graças a mim. Como é que a gente sai do graças a mim para ensinar o graças a Deus? Tem uma situação aqui, Jota, dentro desse texto, dessa passagem, esse texto que essa moça mandou aqui, sobre a questão, por outro lado, o que fazer para recuperar o coração generoso quando já se aproveitaram demais da gente? É nunca perder o coração generoso. Eu acho que o generoso, ele deve manter-se firme nas suas convicções de fé, né, de virtudes, porque senão o mundo em si ele é ingrato, o mundo em si ele bombardeia, ele ataca impiedosamente exatamente as pessoas do bem. Foi o que o pastor leu aqui, não nos cansemos de fazer o bem, porque às vezes cansa. Você não tem pelo menos o obrigado. Olha só, o obrigado parece que é o combustível para a vida do generoso. Exatamente, o obrigado. E às vezes nós não ouvimos isso, mas isso não pode ser para nós, né, um furo no nosso tanque de combustível de generosidade. Pelo contrário, nós temos que ter estrutura realmente para suportar até mesmo a ingratidão e continuar fazendo o bem, porque no tempo certo, no momento exato, vamos colher. E a colheita ela é real. A colheita ela vem. Não importa o tempo, mas ela vem. Eu penso dessa forma. Paulo está ensinando o povo. Na verdade, né, nós devemos ensinar isso para o povo. Porque é tão bom você poder aprender a dizer obrigado. Né? Alguém te faz um bem, até te oferece um copo de água, ainda que seja um copo com água, obrigado. Não custa nada dizer obrigado. Nós gostamos de ouvir essa palavra. Agora, o que me chama a atenção nesse e-mail dessa ouvinte é quando ela pergunta o que fazer quando a gente cai na mão de gente esperta demais. Né? Que a sogra dela ela estava, aqui o que me chama a atenção é que ela está percebendo que a sogra dela está caindo na mão de gente que é esperta demais, que está usando dessa generosidade que ela tem para abusar dessa irmã, para abusar dessa sogra. E essa é a preocupação dessa nora aqui, ou desse genro, entendeu? A preocupação é essa. E nós temos que ter realmente, como pastores, como igreja, ensinar a nossa membresia a ter cuidado com essas coisas. Isso. A ter cuidado com isso. Houve uma época em que chegou lá na igreja uma senhora de 72 anos. 72 anos, dizendo uma história triste, pedindo dinheiro para pagar a passagem para ela voltar para sua terrinha lá no Ceará. E ela já tinha passado por outras igrejas, e aí todo mundo fez vaquinha para dar dinheiro na mão daquela mulher. E quando eu cheguei,
tem que pedir discernimento a Deus também, tem que ter. Quando eu olhei, bateu alguma coisa diferente e eu pedi um obreiro que depois seguisse aquela mulher e ela foi direto para a boca de fumo, para o tráfico de drogas. Era conhecida já na redondeza dela como a vovó do pó. Então ela pegava dinheiro para comprar drogas e revender. Olha, minha gente, a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3 até o versículo 16 dá uma instrução bastante importante de Paulo a Timóteo, ou seja, para um pastor e para a igreja, sobre honrar as viúvas verdadeiramente viúvas, ou seja, existiam viúvas que não eram verdadeiramente viúvas, inclusive viúvas que tinham filhos e que os filhos andavam na aba de suas mães e as mães e os filhos na aba da igreja. Isso aconteceu lá na época do apóstolo Paulo. Obviamente, muita coisa mudou desde lá para cá, em geral, para pior. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10, diz assim, 10 e 11. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Então, a generosidade do cristão é para que Deus seja agradecido, Deus seja honrado, Deus seja glorificado, que a Deus, ao Senhor serão dadas graças. Então, nós estamos falando aqui de uma necessidade humana, de obrigado. É fato e é verdade. O próximo passo disso é endereçar essa gratidão a Deus, sempre apresentando a Deus, encorajar as pessoas a agradecerem a Deus e não a nós. É o que a Bíblia diz, é assim que a palavra do Senhor ensina e é desse jeito que nós temos que caminhar. São 11h35 no Rio. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ó, o Graça e Paz aqui de novo, ó. Essa aqui você sabe, Marcela. Aí, cantou na sua igreja, você era pequena. Você tem que lembrar, né? Ó. Você era pequena. Ó. Tem que começar a cantar. Vê se você não cantava essa aqui, que você era pequena. Ainda dançava como se fosse um fado. Vê se agora entendeu. Não pode na igreja, não? Não pode, mas você tem que dançar como um fado. É, ó. Ô Joaquim, ô Manuel. Sim. A gente vai se encontrar um dia lá no céu. Cantava ou não cantava, Marcela? Dançava fado, dançava. Conta aí pro ouvinte, Marcela. Você ainda não foi lá não pra ganhar uma camisa bonita aqui da nossa campanha, hashtag Unidos pelo Amor em Clamor pelo Brasil. Entra lá no nosso Instagram, @Rádio 93FM. Você vai ver a foto, lá estamos eu e JR com essa camisa bonita. Você vai comentar lá. Vou dar um exemplo. Marcela Bastos, hashtag ligada no Debate 93. O JR comentou. Eu botei então lá. Colocou lá. JR Vargas. Eu botei lá, jr.vargas, hashtag, que é hashtag, viu? Tá, ligado desculpa, no Debate 93. Okay. É assim tem que fazer. Você fez o seu já ou não? Ainda não, meu telefone tá latendo. Por que não pega o telefone? Irmã, não quer gastar o telefonezinho, tá economizando. Eu entro aqui sem telefone, Então, trabalhando. pois é, eu tô trabalhando, mas tem que andar com o meu aqui. Vamos lá, hashtag o nome da pessoa, o nome do ouvinte. Então vamos lá, Marcela Bastos, hashtag ligada, aí no seu caso, ligado no Debate 93. Já fez o seu? Então vai logo fazer, Marcela. Aí. A gente vai se encontrar um dia lá no céu. Ó Joaquim, ó Manuel. A gente vai se encontrar um dia lá no céu. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, queridos debatedores, hoje no programa, segundo uma pesquisa divulgada pelo Datafolha, a maioria dos jovens entre 16 e 26 anos gostaria de morar no exterior. São 19 milhões de pessoas que têm essa vontade. O número equivale à população de Minas Gerais. Ainda seguindo a pesquisa, o país que mais atrai os brasileiros é os Estados Unidos, seguido de Portugal e Canadá. Então são 3 os países que mais atraem os brasileiros: Estados Unidos, Portugal e Canadá. Se pudesse, você deixaria o Brasil para morar em outro país? Qual seria, em sua avaliação, por que os jovens estão desiludidos com o nosso país? Sair seria fugir? E ficar seria lutar por um Brasil melhor? Somos cidadãos do céu, mas enquanto estamos na terra, também somos cidadãos brasileiros,
Como mostrar o reino de Deus em nosso país? Eu pergunto aos nossos ouvintes o seguinte: você já teve ou está com vontade de sair? Para que país você iria se você pudesse? E se você, o seu desejo mesmo é ficar no Brasil, coloca lá Brasil, Rio de Janeiro, ou é Teresina, ou é Vitória, ou é São Paulo, ou é Curitiba, o lugar onde você está acompanhando a gente, e nós vamos dar a voz aqui a você. Manda pelo nosso WhatsApp da 93 FM. Siga aqui, ó, o WhatsApp, a salve aí, ó. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319 96803-8319. E aí, pastor Manuel de Matos, como analisa esse assunto? Ô JR, eu sou nascido no Paraná, acho que a maioria aqui sabe, bem no interiorzão mesmo do Paraná, na roça. E moro no Rio de Janeiro, já morei em alguns estados nesse Brasil, desde Santa Catarina, São Paulo, e hoje moro no Rio de Janeiro há 22 anos. Amo esse lugar, eu amo o Rio de Janeiro profundamente. Porém, eu nunca vivi um tempo de tanta decepção como nos dias de hoje. Eu estive agora há poucos dias fora do país, nos Estados Unidos especificamente, e confesso pra você que eu voltei de lá falando com a minha mulher, isso é pessoal, meu, falando com ela que a única coisa que me prenderia aqui hoje é a certeza do chamado que Deus tem comigo no Jardim Olimpo, que é a igreja que eu sou pastor. Por amor àquele lugar, o chamado que Deus tem comigo, eu permaneço ainda. Se não fosse isso, certamente eu iria pra fora hoje, por conta de uma série de questões que quem já foi lá pra fora sabe do quão diferente é em outros países. Infelizmente, o nosso país e o que mais entristece, o nosso estado, está muito complicado. Porém, não sei se fugir é o remédio, mas penso que para a juventude aí, a molecada que está começando agora, e você encontra muita gente lá nos Estados Unidos, de repente um bom começo para quem quer fazer a vida. Eu penso da mesma forma, até porque as perspectivas que pairam sobre o nosso país é cada dia mais aterrorizante. A gente não consegue olhar e vislumbrar um horizonte que nos permita esperar mais, sonhar com uma coisa diferente. Claro que a oração pode mudar tudo, o amor é capaz de mudar tudo, mas olhando de uma maneira muito fria, muito clara, quem tem possibilidade, quem tem meios, canais para que pelo menos tente uma vida melhor, um espaço melhor, profissão, enfim, eu acho que vale a pena tentar, pelo menos tentar, se encontrar num outro lugar que lhe dê a ele realmente bases, bases para criar sua família, bases para construir a sua história, de vida familiar, financeira, profissional. Eu acredito que não é apenas o Brasil não, outros países também sonham de viver um tempo de paz na sua vida. Eu acho que sobretudo é paz. Eu acho que muito mais do que o dinheiro que se pode adquirir com essas mudanças de país, é mais a paz que não se tem mais nesse país. O Brasil é um país de oportunidade. Você vai para a Itália, está em crise. Portugal melhorou, mas também tem crise. A Espanha passou por uma crise alucinada. Aliás, em 2013, essa pesquisa na Espanha, a juventude queria sair e não voltar nunca mais. Eles se recuperaram. Fugir ou ir para um outro lugar é até compreensível, mas a verdade é que não ajuda a construir um país melhor. E a gente é o que a gente é por conta de onde a gente nasceu, da maneira e aonde a gente foi criado, O Rio de Janeiro é tão extraordinário, é tão espetacular. Você vai em qualquer lugar do mundo e a turma diz assim: pô, Rio de Janeiro, você é de lá? Nossa, tudo que eu queria ir lá. E você diz: é violento. Continuo querendo conhecer. Não, lá tem muito crime. Não, continuo querendo conhecer. Lá tem muito problema também. Continuo querendo ter uma experiência no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma mística toda especial, E eu, sinceramente, acho que todos nós que aqui estamos temos o dever de reconstruir o Rio de Janeiro. Eu sou pré-candidato a governador e quero muito governar esse estado e dar a minha contribuição para trazer segurança para as pessoas poderem andar nas ruas, não levarem tiro, as pessoas irem para a escola, poderem aprender, ter oportunidade de aprender, de se qualificar, de saírem das filas dos hospitais curadas, que hoje em dia tem fila, não tem cura. Então, assim, eu acho que cada um na sua área, não precisa querer governar o estado, mas cada um na sua área pode dar a sua contribuição. E se essa energia ela for coletiva, a gente vai resolver o Rio de Janeiro e vai resolver o Brasil. Olha, gente, é muito bom. Eu já viajei para outros países, É maravilhoso, mas
nós temos que amar a nossa pátria, amar o nosso Brasil, amar o nosso estado, que está em calamidade, mas eu acredito, eu creio na mudança, eu estou lutando por essa mudança, eu ensino os meus filhos a lutarem pela mudança, eu falo sempre isso com eles. Tem oportunidades em outros lugares, em outros países tem, mas eu já viajei, também já vi jovens que saíram do Brasil e estão padecendo lá nos Estados Unidos, estão padecendo na Europa, né? Às vezes 10 dá certo, mas tem sempre aqueles que não dão certo, que começam a padecer e que ficam sofrendo num país estranho, perde aquele período de permanência e já não querem voltar porque não querem se entregar para a imigração, porque sabe que vai ficar um tempo depois sem poder ir para lá. Eu conheço vários jovens que estão lá sofrendo também. Então, sofrimento tem toda a parte. Agora, o nosso país está sofrendo uma crise terrível na área da educação, na área de oportunidade. Nossos filhos estão sem ter oportunidades na área da educação. Segurança, estamos zero. Está um caos a segurança do nosso país. A saúde também está zero. Então, a primeira instância é falar, quero ir embora, quero sumir daqui, quero desaparecer daqui. Mas vamos ficar, vamos lutar, vamos acreditar. Há uma musiquinha que toca aqui na 93, unidos pelo amor, construiremos um Brasil melhor. Eu acredito nisso, que se nós nos unirmos, nós vamos construir um Brasil melhor, nós vamos construir um Rio de Janeiro melhor. Vamos ficar, vamos lutar e vamos acreditar que tem jeito, o nosso Brasil tem jeito e o nosso Rio de Janeiro também. Eu vou trazer para você já aqui os dados aqui, porque os nomes, as mensagens pulam aqui o tempo inteiro, vários lugares do mundo e tal. Ouvinte dizendo, eu amo o Brasil, não abandonaria por nada, mas se tivesse que ir para a Austrália, bom país, clima parecido com o nosso, diz aqui o ouvinte. Outro ouvinte aqui dizendo o seguinte, olha, penso que sair não seja a solução, ficar e fazer a diferença, sim. Diz aqui um de nossos queridos ouvintes trazendo a sua palavra, muito obrigado. Outro ouvinte aqui dizendo que gostaria de ir para Bom Jesus do Itabapoana, é muito pertinho, isso aí tá tranquilo para você ir, fácil aqui, para que você tenha aqui também essa migração, essa perspectiva da falta de perspectiva, a falta de esperança, nós estamos falando de jovens, nós estamos falando de gente entre 16 e 26 anos. E me parece que ao analisar esse assunto, nós nunca tivemos uma elite intelectual tão grande saindo do Brasil. Nós tivemos durante muito tempo pessoas que foram para trabalhar em qualquer coisa. Hoje nós temos muita gente bem formada, empregada, mas que desistiu por conta das circunstâncias de segurança, de economia, de educação, de saúde, por isso está migrando. A descrição desses lugares e dessa análise que é feita com base nos dados, nos números, que mostra exatamente isso. Se durante um tempo a migração ela foi feita a partir de pessoas que não tiveram oportunidades aqui no Brasil, ou seja, perderam emprego, não tem chance, não tem isso, não tem aquilo, hoje boa parte desse grupo é feito por gente que está empregada, gente formada, gente estudada, gente que tem oportunidade, mas cansou. É ou não é, pastor Manuel de Matos? É exatamente isso. Quando você conversa com o pessoal lá fora, a maioria delas não vão dizer que estão lá apenas por oportunidade, não é o critério maior. O critério maior hoje é a segurança, a qualidade de vida, educação, é uma outra vida. Eu estive lá na Flórida, num lugar chamado Boca Raton, e sinceramente, eu vi um mundo naquele lugar que eu não vejo no Brasil. Eu vou falar por mim, viu, JR? Sei. Eu pego a rodovia Washington Luiz ali hoje, e eu já fui assaltado 2 vezes com a minha família. É igual a 95, né não? Não é igual a 95, não? Imagina 95, com um bandido com pistola na cabeça das minhas filhas me arrancando de dentro do carro. Irmão, você sabe o que é isso? É muito complicado você andar num país. Eu já presenciei mais de 40 assaltos da minha casa na igreja. Eu já vi bandido matar pessoa no meio da pista. Eu já vi várias vezes. A pastora sabe aqui, mora perto de comunidade, igreja em comunidade. A minha igreja é num lugar simples. É muito complicado. Agora, fugir é o melhor? Claro que não. Acho que nós, como pastores, temos que orar mesmo. E, acima de tudo, pedirmos a Deus que levante um governo. Desculpa a expressão, porque é palavra minha. Que tenha vergonha na cara, irmão. Que governe pro povo. Porque, infelizmente, a corrupção chegou até nos altares da igreja. Hoje todo mundo quer ter a oportunidade de entrar para a política para se dar bem.
até mesmo pastores, até mesmo que gente que está no altar da igreja. Eu falo isso com todo respeito, porque o prefeito da cidade que esteve aqui vai na minha igreja, às vezes o irmão dele é de lá. Eu disse pra ele, você nunca vai pegar microfone aqui e pedir voto na minha igreja. Agora isso é pessoal, a gente tem que dar um basta nesse negócio aí, gente. O ouvinte está querendo ir lá para sua terra, pastor, quer ir para Maringá. Ele vai Maringá? Maringá é um Pastor JR, nós temos que dar esperança. Tem que ter jeito aos jovens, às crianças, aos juniores das comunidades, porque eles não têm como parar para sonhar e ir viajar para um outro país. Só faz isso quem tem condição, quem tem dinheiro de fato, de verdade. E os jovens, as crianças, e os nossos jovens que estão dentro da comunidade, é nessa hora que o tráfico de drogas cresce, porque ele se aproveita da crise para gerar oportunidade para as nossas crianças, para gerar oportunidade para os nossos adolescentes, dando emprego que paga e paga bem. Então o que tem que haver realmente são políticos que tenham comprometimento, que amem de verdade o nosso Estado para fazer alguma diferença. Agora, evangélicos na política, nós temos desde o início dos tempos. Daniel foi para lá, José foi governador. Agora, infelizmente, né, tem que ter pessoas lá que tenham realmente vergonha na cara, como falou o pastor, comprometimento de verdade e que gere esperança para as nossas comunidades, porque quem sofre mais na crise são as nossas comunidades. Mudar o nome de favela para comunidade, tá tudo a mesma coisa, é favela, meu irmão, porque mudou o nome, mas continua a mesma coisa. Falaram de intervenção federal, mas ninguém fala de intervenção social dentro das comunidades. Nós precisamos mudar a favela, não o nome, mas mudar de verdade as coisas lá dentro da favela. Eu só quero deixar claro, JR, que eu não sou contra cristãos na política. Muito pelo contrário, sou a favor. Acho que Deus tem que levantar mesmo. Mas não basta ser cristão. Tem que ter vergonha na cara. Porque tem gente que nem crente é e tá dando banho em muitos crentes que estão no altar da igreja. Então é disso que nós estamos precisando no nosso país. Vários ouvintes, eu quero registrar agora, vou lá. Vários ouvintes dizendo aqui, do Brasil, que eu li aqui, o sul do Brasil parece o lugar mais prestigiado aqui pelos nossos amados ouvintes. Tem Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, eu não vi aqui não. O pessoal deve estar com medo do frio. Mas é Bom Jesus, eu disse aqui agora há pouco, que às vezes é a terra, né? A terra do pai, da mãe, a pessoa quer ir de volta para a terra. Vários ouvintes falando sobre Canadá, Portugal, Estados Unidos, como sempre, Itália, a França, e a pessoa especifica, quer ir para Paris? É para Paris, não é boba não, hein, Ana? Onde você quer ir, Ana? JR, eu quero ir para Paris. A Estônia, onde fica? Estônia mesmo? A pessoa quer ir para Estônia? Olha, deve ter alguém que conhece lá, né? Islândia, viu algum jogo, Estados Unidos aqui, sempre nas cabeças. Então é isso mesmo, Estados Unidos, Canadá e Portugal. Alguém aqui conhece, vocês quatro aí, conhece alguém que saiu do Brasil para migrar para os Estados Unidos, sim ou não? Eu conheço. Ok. Canadá, sim ou não? Também. Portugal, sim ou não? Também. Sim. Todo mundo conhece alguém. Também. Entendeu? Esse é que é encrenca. Agora, e essa elite intelectual, esse grupo, esse pessoal, essa turma raramente volta. Infelizmente, eles aprenderam aqui, estão indo para lá, vão servir, vão melhorar o país onde eles estão. Enfim, de alguma forma pode mandar recurso aqui para os pais, familiares, mas infelizmente alguns desses não voltarão. A questão é, como nós vamos segurar os mais novos? Aqueles que não têm essa idade ainda, os que estão até os 15 anos. Como é que nós vamos segurar essa turma? Porque os 16 já estão indo. Eu acabei de falar com o pastor aqui que existem estados no nosso Brasil. Existem estados que as pessoas querem até ir para lá, porque as coisas lá estão diferentes do que estão no nosso Rio de Janeiro. Como prender os nossos jovens, nossos adolescentes no nosso estado e fazer com que eles amem? É mudar a política, é mudar. Tem que mudar, tem que haver mudança, tem que gerar oportunidade, tem que gerar neles esperança. E isso tem que ser feito através de um trabalho, de uma intervenção social. Tem que ter, mas é uma intervenção social de fato e de verdade. Não é esse socialzinho que passam lá só na época de voto, de ganhar voto, passa lá, maqueia uma coisa. Pastor, eu conheço, entendeu? Assim, eu parto do princípio que tudo tem como base a família. Não basta apenas. Eu concordo piamente que tem que mudar o social, mas também tem que mudar os conceitos familiares. Os pais devem realmente dar atenção aos seus filhos e levá-los a um pensamento realmente de zelo por esse país, de zelo pela família. Toda a base social começa na família. A família tem que ser estruturada.
A família tem que ser estruturada a nível de cultura, de respeito. Ouvinte contando. Eu morei em Portugal no ano de 99 e passei muita dificuldade lá. Eu tenho vontade de voltar para Israel. Lá sim é bom de se viver quanto ouvinte. Só um adentro. Olha só, gente. Tem coisas que precisam ser de verdade pensada, repensada antes de serem feitas. Porque teoria é lindo demais, mas na prática é diferente. Criaram as UPPs nas comunidades, ok? Fizeram a entrada das UPPs. Eu falei que não ia dar certo, porque mãe e pai estão lá. Os filhos estão lá, aí tira os traficantes de lá, eles vão se fortalecer do lado de fora porque eles vão voltar para a família, eles querem voltar para o pai e mãe, eles querem voltar para a comunidade onde eles foram criados. Só serviu para fortalecê-los, para que eles voltem com mais força para dentro das comunidades. Então isso tinha que ser feito as UPPs, não sou contra as UPPs, eu sou contra a forma que foi feita. Tem que ser repensado isso e fazer de forma correta. Se tira o traficante de lá, pensa na família, tá espalhando. Isso gerou o aumento da violência, começou aí. Ouvinte dizendo, pro Suriname ninguém quer vir. Diz aqui a nossa querida Iris, que está lá no Suriname acompanhando a gente. JR, tenho vontade de ir para Curitiba. Paraná é um lugar onde muitas pessoas querem, mas vi muita gente reafirmando o seu amor pelo Rio. Eu acho isso muito interessante, porque quando nós reafirmamos o nosso amor, onde nós colocamos o coraçãozinho, nós começamos a frutificar. A encrenca é quando você tira o coração do lugar e você começa a falar mal do lugar. Não é reconhecer o erro, não. Reconhecer o erro é uma coisa. Reconheceu, falar, fazer a proposta, dar ideia, mas tem gente que só murmura. Já aprendeu com o povo de Israel, murmuração atrasa o progresso. Murmuração atrasa a chegada à Terra Santa. Nós temos que melhorar nesse aspecto, nós temos que evoluir nesse aspecto, mas que não está fácil, que há muitos que querem permanecer aqui, graças a Deus existem, e que muita coisa pode ser feita ainda para transformar essa realidade que aí está. Eu queria fazer um comentário aqui, porque foi feita uma pergunta, eu não consegui chegar lá para responder, que é como resolver isso? E dizer o seguinte, o pastor Manuel de Matos deu pra gente o caminho numa frase curta, rápida e objetiva. Ele disse assim, governar para o povo. Aqui no Brasil, a cada 100 brasileiros, um pouco menos que 2 brasileiros trabalham na área pública. E o que aconteceu é que hoje em dia a gente paga muito imposto e tem muito pouco de volta. O Brasil está governando, ou está sendo governado, para as corporações, para os partidos políticos e não para a sociedade. Então, eu queria concordar e aplaudir o que falou o pastor Manuel de Matos, que é governar para o povo. É essa que é a diferença. O que aconteceu em Portugal? Portugal vivia uma crise tão grande quanto a gente está vivendo agora. Lá, eles abaixaram o salário de todo mundo, servidor público e até de quem está em empresa privada. Todo mundo, na média, baixou em 10% para recuperar o Brasil. Portugal. A pergunta é, até onde cada um de nós está disposto a se sacrificar pelo bem comum da sua própria família e da sociedade como um todo. Se não for com uma decisão de cada um de nós de recuperar o Brasil e o Rio, é impossível, porque ninguém faz isso sozinho. Agora, países que a gente está citando aqui como uma maravilha, né, ou que pelo menos os ouvintes falaram, e que de fato são países mais desenvolvidos que o nosso, lá pagaram preço para serem o país que hoje são. Eu digo para você, Índio, o seguinte, que eu vou dizer uma coisa que eu creio que você concorda com ela. Numa perspectiva como essa que você apresentou, o primeiro a abrir mão disso é o chefe do executivo. Com certeza. Seguido pelos parlamentares, no caso do nosso estado, a Assembleia Legislativa, que vai ser seguida pelos executivos dos municípios, prefeitos, que vai ser seguida pelos vereadores. Ou seja, se isso acontecer, isso perde um milagre, entendeu? Não, vamos orar por eu creio, você crê? Não? Eu creio. Que existe uma atuação, isso gera um impacto muito grande. Quando o chefe do executivo chega e diz, olha, meu salário é X, eu estou abrindo mão de X, isso ficará para isso, assim assado, nós vamos diminuir os custos disso aqui, nós temos aqui X carros oficiais, nós estamos abrindo mão dos X carros, Y carros oficiais, nós estamos abrindo mão disso, e começa a abrir mão desse negócio, desses penduricalhos que tem, de tudo que foi construído ao longo do tempo para inviabilizar o Estado. Isso foi criado para inviabilizar o Estado.
Quem criou isso foi embora. Quem criou isso, tem 2 lugares onde as pessoas que criaram, 3 lugares onde as pessoas que criaram isso estão. Um é na morte, eu não sei se céu ou inferno, que eu não estou aqui para botar ninguém nem no céu nem no inferno, isso é fruto da graça divina. Segundo lugar, que essas pessoas estão em outro país, e o terceiro lugar, preso. Então o cara ou tá preso, ou tá em outro país, ou já não está mais entre nós. Porque isso tudo foi criado para inviabilizar. Isso vai desde, eu vi a foto, não sei se aquilo é verdade ou não, que a seleção da Alemanha foi para a Rússia avião comercial. É isso. O Brasil não, nós temos que botar um avião especificamente para, eu não sei nem se aquilo, qual o custo daquilo, mas você tá entendendo? É o que acontece no governo, acontece nos outros lugares. Aí os pastores também querem, não, eu quero oficial, eu quero isso, quero aquilo, todo mundo quer alguma coisa. Porque a cultura é a cultura do penduricalho. Então, se o governador do estado chegar e dizer o seguinte, olha, eu tenho aqui o salário tal, eu tô abrindo mão de tal parte, porque eu já vivi até agora sem isso, tô trabalhando, tô vivendo até agora sem isso, eu tô abrindo mão de tal parte, tô abrindo mão, e dizer isso, e declara isso plenamente, prestação de contas, isso gera um impacto, isso é impacto, isso vai como uma onda, igual aquela pedrinha que lá no interior de não sei onde você morava, pastor, você jogava assim, entendeu? Ela batia no rio, fazia aqueles pim, 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 no final ela espalhava. É por aí. Gente. Pastor, deixa eu falar uma coisa rápida aqui, o seguinte, o governador do Rio de Janeiro, ele tem à disposição dele, do gabinete dele, da família dele, 60 carros oficiais, todos com segurança, estrutura, 2 motoristas, etc e tal. Estamos falando aí de centenas de pessoas para servirem com esses 2 carros oficiais, muitos delas policiais militares, que não estão na rua gerando segurança para quem paga a conta, que é o povo. A Casa Civil, a Secretaria de Governo, que não geram uma política pública de segurança, não atendem na segurança, não atendem na saúde e não atendem na educação, tem 1.515 cargos à disposição direta do governador. O que eu vou propor, se candidato for, porque estou trabalhando no meu partido para ser candidato a governador, é transformar para que cada secretaria tenha, para o secretário nomear apenas 5 cargos em comissão, porque é o que ele precisa. Os outros cargos, e esses daqui da Casa Civil e Secretaria de Governo, é extinguir desses 1.515 cargos, é extinguir 1.505, porque não tem razão para ter tanto cargo em comissão assim, para ficar botando apaniguado, protegido político. Vamos só comparar rapidamente aqui com a saúde, com a educação. A educação tem 222 cargos, quer dizer, 7 vezes menos estrutura do que tem a corte do governador. Aí é claro que não funciona. E é claro que ele não consegue compreender o que a gente está vivendo, levando tiro no meio da rua, não sendo atendido nos hospitais, porque é uma outra realidade. Eu acho que tem muito a ver com o momento em que o Império veio para cá e formou o governo no Brasil. Porque foi assim, tinha aquela corte. Agora, tem que acabar com essa palhaçada e virar a ser um governo voltado para aquilo que falou o pastor e que eu vou levar na memória. É governar para o povo, porque a diferença está para quem você governa. E hoje a gente está vendo eles governando para eles próprios e para as corporações. Dadas as palavras sobre esse assunto, está aí o nosso debate 93, agradecendo aos nossos queridos ilustres debatedores pela presença e a palavra de cada um de vocês no programa de hoje. Muito obrigado, pastor Manuel de Matos, um forte abraço. Eu que agradeço sempre pelo carinho da rádio, obrigado. Prazer estar com os debatedores e hoje quero mandar um beijo muito especial pra Joyce, tá fazendo aniversário. Joyce, nossa arteira, a gente sempre brinca na igreja, é a arteira da igreja. Um beijo e parabéns, tá bom, Joyce? Deus te abençoe. Maravilha, muito obrigado, pastora Flor de Lis. Eu que agradeço o carinho, o privilégio, é um privilégio estar aqui e é muito bom estar aqui. E eu queria agradecer ao público do Vidigal, que ontem foram para Cruzada Restaura Rio, apoiada pelo deputado Harold de Oliveira. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. E eu queria fazer um pedido ao pastor J.R. Vargas, que em todos os debates, o povo da comunidade quer ouvir a sua voz mandando um abração para eles. Eles te amam. Eu mostrei um vídeo pro pastor de um irmão lá da Mangueira, um jovem. E aí é muita gente que estão agora, nesse exato momento, na comunidade. Quem não tem rádio tá aí na lojinha, pertinho da rádio comunitária,
ouvindo o Debate 93, porque te ama, pastor J.R. Vargas. Gente. Ama demais Obrigado, a sua vida, o seu ministério. Então, a todos das comunidades, em primeiro lugar, hoje eu quero agradecer ao povo do Vidigal, né? E dizer para vocês, entre em contato pedindo oração pelo WhatsApp, que vocês já receberam aí o cartão, tá nas minhas redes sociais. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Orem por mim. Amém. Muito obrigado, queridos ouvintes amados, ligados com a gente nas comunidades, nas favelas. Muito obrigado pela sua audiência. Eu me sinto um privilegiado por ter ouvintes como vocês. Que Deus continue a abençoá-los e a fortalecê-los grandemente. Índio da Costa, obrigado, um abraço. Olha, eu queria deixar um abraço, pastor JR, os companheiros aqui da mesa, e pedir a você, ouvinte, que se quiser continuar a nossa conversa, que me mande um WhatsApp. O código é 21 aqui do Rio de Janeiro e o telefone é 999-21-0055. Muito obrigado, querido pastor Manassés Loyola. Muito obrigado, J.R. Vargas, meus amigos debatedores aqui. Quero deixar um abraço para a Vida do Bambu, nosso grupo do WhatsApp, né, do nosso retiro de carnaval. Deus abençoe a todos vocês, minha família, minha esposa, meus filhos. Deus abençoe a todos. Maravilha. Marcela Bastos, e aí, Marcela? Obrigado, hein? Deus abençoe. Lá no Instagram. E quem ganhou aí a promoção da camisa #Unidos pelo Amor foi a Jussara Batista. Jussara Batista foi lá, comentou, fez direitinho e foi sorteada aí. Jussara, você tem, a partir de amanhã, 5 dias úteis para passar aqui na Rádio Gotemburgo 211, em São Cristóvão, e levar sua camisa para casa. Mas não fiquem tristes, não, porque vai ter promoção aí. A gente vai estar contando para vocês. E JR, deixa eu mandar aqui um abraço para você. A Elisete de Campo Grande mandou um WhatsApp pra gente. Ela trabalha acho que é uma loja que chama Força Material. E ela diz que todo mundo que trabalha lá, ela os considera 93 náticos. Aí. Todo mundo fanático aí pela 93. E ela disse que tinha acabado de receber uma entrega e o Felipe, que fez a entrega, também estava ligado no debate. Então ela tá pedindo para você mandar um abraço para eles, pros 93 náticos da Força Material. Um abraço, gente. Para o Felipe, que fez a entrega. Para a Assembleia de Deus, Ministério Portas Abertas, Pastor Ronaldo e pastora Aline da Silveira. E para o pedreiro Edilson. Todo mundo ligado em você. Muito obrigado, minha gente, pelo carinho dessa audiência maravilhosa. Muito obrigado por estarem conosco aqui hoje também no nosso Debate 93. Parabéns aqui aos pastores que fazem aniversário no dia de hoje. O pastor Adonias Correia, do Ministério Adecon, na Cidade Alta. Pastor Moisés Costa do Nascimento, da Igreja Assembleia de Deus Central em Realengo. Pastora Delva Almerindo, da Igreja Internacional da Graça de Deus em Olavo Bilac. Pastor Luiz Mário Santos, do Ministério Apostólico Alcançados pela Graça em Tanguá. Pastor João Carlos, da Igreja Caminho de Deus do Cantagalo. Pastora Patrícia Miranda, da Igreja Nova Vida e Unção na cidade de Viçosa, Minas Gerais. Pastor Elmo Cruz, da Igreja Palavra da Sabedoria de São João de Beriti. Nossa gratidão, nosso carinho, que Deus continue a abençoá-los grandemente, pastores e igrejas queridas, que Deus continue a sustentá-los. E muito obrigado por nos acompanharem aqui no nosso Debate 93. Nós estamos aqui para servi-los, servindo ao Senhor com alegria e servindo ao nosso próximo com muito amor. Nós vamos orar juntos, pastor Manuel de Matos vai orar, vamos apresentar os pastores aniversariantes, os temas que nós debatemos hoje. Nós oramos pelas cidades, pelo Grande Rio, pelo nosso país, pelos brasileiros espalhados por vários lugares do mundo. Nós vamos orar pedindo também que o Senhor Deus visite, cure os enfermos, que o Senhor Deus console aos de coração enlutados, em nome de Jesus. Pai querido, eu quero te agradecer pela vida do pastor Adonias, também pela vida do pastor Moisés, a pastora Delma, Senhor, muito obrigado pela vida dela, o pastor Luiz Mário, pastor João Carlos, pastora Patrícia Miranda e também o pastor Elmo Cruz. Que a tua mão, Senhor, esteja sobre os teus filhos. Eu também te entrego, Senhor, o tema ou os temas debatidos nesta manhã. Senhor, tenha misericórdia de nós quanto a lideranças neste país e neste estado. Não deixe, Senhor, que a chama apague em nossos corações, mas que possamos continuar, Senhor, lutando acima de tudo para que o teu nome seja glorificado através das nossas ações. Eu abençoo, Senhor, este estado, desde a segurança pública, a saúde, educação. Ó Deus, estamos vivendo um tempo
tão complicado, mas nós cremos no poder, Senhor, da ação do Espírito Santo. Move as águas sobre esse estado, Senhor. Sacode os altares e a política desse país. Tenha misericórdia de nós e levanta homens segundo o teu coração, como Daniel e os demais da tua palavra, homens e mulheres que governem segundo o teu coração e a tua vontade. É no nome de Jesus que eu oro e abençoo esta nação para a glória de Deus. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe.